Bom, gente, vamos gravar mais um vídeo explorando aqui as diferenças entre os aplicativos de planilhas eletrônicas Excel e Calc, certo? Desta vez nós temos aqui duas questões, 03, 04, certo? Duas questões, mais uma vez, tendo como base essa figura que nós já estamos aqui analisando desde o vídeo anterior, certo? Com algumas questões sobre mesclagem de células, certo? Sobre o recurso alça de preenchimento. E agora nós vamos ter aqui com base nessa figura uma questãozinha aqui, duas questões, uma sobre, aqui no caso é um botão que é o justificado, mas que a gente vai visualizar, vai comentar aqui, que é sobre quebra de texto em células do Calc. E um outro aqui sobre formatação de células, uma outra questão sobre formatação de células. Então, essa questão 03, primeiro. Para formatar os valores da coluna B como moeda, é correto um dos procedimentos a seguir. Selecionar as células e em seguida teclar Ctrl 1. Ctrl 1 é o atalho, tanto no Excel como no Calc, do comando formatar células. Abre-se uma caixa de diálogo com várias guias na parte superior, e uma dessas guias se chama número, e nessa guia número você tem formatos, moeda, porcentagem, data, número, certo? Geral, texto e outros formatos, e você seleciona o formato desejado e clica no OK para aplicar esse formato selecionado nas células selecionadas. Ou então clicar na seleção com o botão direito do mouse e em formatar células. Se ao clicar com o botão direito do mouse em uma ou algumas células selecionadas, na lista de opções que aparece na tela não tivesse a opção formatar células, já estaria errada a questão. Mas tanto no Calc como no Excel, ao clicar com o botão direito do mouse em células, na lista de opções você tem formatar células. E o resultado vai ser a mesma caixinha de diálogo com as opções do atalho Ctrl 1, que é a caixa formatação de células. Então até aí tudo certinho. Na janela que aparece em decorrência de uma dessas operações, selecionar na guia números a opção moeda e clicar no OK. Beleza. Vamos aqui começar com uma janela do Calc. Então, nessa questão, creio eu aqui, nós vamos começar a analisar e de repente a gente lembra aqui de alguma diferença. Mas creio eu que nenhuma diferença entre o Excel e o Calc para esse procedimento. Vamos lá. Selecionar as células de B1 a B4, onde nós temos os números 10, 20, 30 e 40. Vamos começar pelo meio mais simples. Para formatar essas células no estilo moeda, colocando o símbolo de moeda, casas decimais, separador de milhar, caso o número tenha 4 ou mais dígitos, nós temos um botão na barra de ferramentas. Então seria, na minha opinião, meio mais simples. Clicou no botão estilo moeda, você já tem todas essas células formatadas nesse estilo moeda. Bom, outra opção nós temos inclusive lá na questão. É pressionar Ctrl 1, o que vai abrir uma caixa de diálogo chamada formatar células. Nessa caixa de diálogo nós temos várias guias, números, que é justamente onde você define o formato da célula, se vai ser data, se vai ser hora, se vai ser moeda, porcentagem, número. Então você vai ver aí no seu computador, ao teclar Ctrl 1, tanto no Excel como no Calc, nos dois, uma caixa de diálogo e a primeira guia números, você vai ver já esses formatos, essas categorias, e aí você seleciona uma delas e clica no OK. Nessa mesma caixa de diálogo, tanto no Calc como no Excel, você vai ver as opções para você mudar o tipo de fonte das células selecionadas, formatar as células com negrito, itálico, sublinhado, alterar a cor da fonte, aplicar alguns efeitos, modificar alinhamento das células selecionadas, aplicar bordas e plano de fundo para as células selecionadas. Isso inclusive afeta na impressão também, sai na impressão bordas e plano de fundo. Então, para a questão, o atalho Ctrl 1 traz aqui uma caixa de diálogo chamada formatar células. Você vai clicar em moeda e OK. Então, o mesmo resultado de se utilizar lá o botão estilo moeda. O outro recurso que tem na questão é clicar com o botão direito do mouse sobre a seleção e em formatar células.
como nós falamos. Se não tivesse essa opção, no resultado da lista de opções do botão direito do mouse, já estaria errada a questão. Mas tem a opção, você seleciona o formato moeda e clica no OK, certo? E uma outra opção ainda de executar essa mesma tarefa no cálculo seria clicar no menu formatar, na opção células, que vai trazer essa mesma caixa de diálogo, certo? E aí você seleciona moeda e clica no OK. Então no cálculo você tem várias maneiras. Se uma questão de concurso te cobrar qual o procedimento correto para formatar células selecionadas no estilo moeda. Então nós mostramos aqui, começando o procedimento com Ctrl 1, começando em formatar a opção células, começando pelo botão direito, a opção formatar células. Então essas três opções, traz essa janelinha aqui, você seleciona o formato desejado na guia números e clica no OK. Ou então simplesmente clicando no botão que se encontra na barra de ferramentas formatação desse programa. Então você pode encontrar qualquer um desses procedimentos, qualquer uma dessas sequências que nós comentamos aqui agora no item correto dessa questão. E no Excel, no caso, todos esses procedimentos aqui, temos aqui também uma janelinha do Excel. Como eu falei, vou seguir inclusive a mesma sequência lá do Calc. Você tem na barra de ferramentas, que aqui é chamado faixa de opções, né, no Excel, no Excel 2007, um botãozinho chamado estilo moeda. Então, num grupo chamado número, da guia início, você tem o botão estilo moeda, e você vai ter esse tipo de formatação para as células no Excel. Casas decimais, símbolo de moeda no início da célula. Você também pode clicar com o botão direito do mouse na seleção e em seguida em formatar células. Então vejam que aquela mesma janelinha que nós vimos agora há pouco lá no Calc vai ser aberta, formatar células. Também com a guia número, alinhamento, fonte, borda, cor de preenchimento, plano de fundo. E aí então é só selecionar a opção moeda. OK. Também se eu teclar Ctrl 1, aí a mesma caixa de diálogo, formatar células. Então, uma questão sobre esse procedimento. Para formatar células da planilha, no estilo moeda, no estilo porcentagem, ou com formato de data, ou de fração, ou de texto, os procedimentos para ambos os programas serão os mesmos. Ctrl 1, botão direito do mouse, certo? Botões que tem, no caso, na barra de ferramentas, na faixa de opções aqui no Excel, estilo moeda, estilo porcentagem, formato numérico padrão, certo? E ainda a possibilidade de, no Calc, você clicar no menu formatar a opção células, e aqui no Excel existem esses formatos aqui, esses botões no grupo número, e no canto inferior direito do grupo número, você tem uma setinha. E clicando nessa pequena setinha, já vai dar acesso direto também a essa caixa de diálogo, formatar células. OK? Então essa questãozinha aqui, que nós estamos resolvendo, de número 03, ela está toda certa, todo o procedimento, todo o passo a passo aí, está correto para se formatar células no estilo moeda ou algum outro, possa vir numa questão de concurso, formato porcentagem, formato data e etc. Questão verdadeira. Já a questão 04 é sobre quebra automática de texto dentro de uma célula, que a gente às vezes precisa utilizar quando, inclusive tanto no Excel como no Calc, a gente colocou aqui aqueles dados dessa figura, e na célula A4 tem Alexandre ao alguma coisa. Então está cortando. O que eu poderia fazer para exibir todo esse conteúdo dentro da célula A4? Eu poderia aumentar aqui um pouco a largura da coluna A, mas eu também posso realizar uma quebra automática de texto dentro da célula. Fazer com que dentro da mesma célula fique Alexandre e o restante do nome dele abaixo de Alexandre. E aí com isso a altura da linha 4, lógico, vai ter que aumentar um pouco. Então é sobre esse procedimento de quebra automática de texto. Vamos lá. É correto afirmar que a célula 4 tem um conteúdo maior que a largura da coluna A. Então nós já observamos ali, Alexandre, o restante do nome do rapaz não aparece. Para exibir todo o conteúdo dessa célula sem precisar alterar a largura da coluna,
Então nós falamos ali, podemos alterar a largura da coluna para ver todo o conteúdo da célula? Podemos. Mas sem alterar a largura da coluna, podemos utilizar a ferramenta. Vejam que aqui aparece uma ferramenta que a gente conhece no Word como justificado, que existe no Calc, mas não tem essa mesma ferramenta, esse mesmo botão, essa mesma imagem, justificado no Excel. Existe uma ferramenta lá com uma outra imagem que nós vamos mostrar. Mas como a questão é de Calc, vamos começar pelo Calc. Então, alternando aqui para uma janela do Calc, nós temos aqui Alexandre e mais algum conteúdo na célula 4. Nós vamos clicar nessa célula e nós temos aqui na barra de ferramentas formatação os alinhamentos. À esquerda, centralizado, à direita, justificado. Tá? Então nós vamos clicar aqui no justificado. Inclusive, olha, o nome do botão é esse mesmo. Você vai apontar aí na janelinha do Calc para o justificado e vai aparecer justificado. E quando eu clicar nesse botão, a célula atual, que é a célula 4, como eu disse, vai ter um aumento, aumentar um pouco aqui a altura da linha 4, e vai ter uma quebra automática de texto. Depois de Alexandre, o próximo nome ou a próxima palavra que vem dentro da célula passou da área do limite dessa célula, então esse conteúdo foi quebrado aqui. Se depois de Alberto, que era o restante do nome aqui, que estava na célula A4, tivesse um outro nome ainda, que passasse do limite da célula, seria quebrado abaixo de Alberto e a altura da linha 4 iria aumentar mais ainda. Então, realizou-se aí uma quebra automática de texto dentro da célula. Se eu alternar para uma janela do Excel, eu vou ter esse mesmo conteúdo aqui na célula 4, que também está cortando, não aparece o restante do nome, sendo que no Excel, se eu procurar na faixa de opções o botão justificado, eu não vou encontrar. Mas veja aqui o seguinte, olha, existem os grupos e no grupo alinhamento, você tem um botãozinho logo acima do mesclar e centralizar, que se chama quebrar texto automaticamente. Certo? Você pode procurar aí, fica logo acima do botão de mesclar e centralizar. Você aponta para esse botão, já aparece, quebrar texto automaticamente. Tem o mesmo resultado, que nós vamos ver aqui, do botão justificado lá no Calc. Clicar neste botão, realiza a quebra automática de texto dentro da célula. Então, quer dizer, o mesmo recurso, o mesmo procedimento, apenas a imagem do botão e o nome, a descrição, diferentes. Certo? A imagem e a descrição diferentes. Para a gente encerrar aqui esse vídeo, nós vamos aqui fazer um comentário final sobre atalhos de teclado para esse procedimento, que a Fundação Carlos Chagas já cobrou, foi inclusive no concurso do ano passado, 2012, do TRT da 20ª região, que era a diferença de atalhos entre esses dois programas para esse tipo de procedimento. Vamos aqui. Se eu digitar Augusto, já vai quase toda a área da célula. Se eu digitar espaço César, vai passar da área dessa célula. Então, o que é que eu vou fazer aqui, estando em uma janela do Excel? Teclar Alt, Enter. Alt, Enter. Então, vejam que o cursor, ele continua ainda na célula E2, na mesma célula. Apenas quebrou dentro da mesma célula para baixo. E aí eu vou digitar César e Enter. Então, ao invés de digitar Augusto César, passou lá do limite da célula, vai lá em quebrar o texto automaticamente, já quebra direto com o atalho de teclado Alt, Enter. Já esse procedimento no Calc, eu teria que executar assim. Augusto, Ctrl, Enter. César. E o resultado seria o mesmo. Então, no Excel, Alt, Enter para quebrar texto dentro da célula. No Calc, Ctrl, Enter para quebrar o texto dentro da célula. Então, como a questãozinha aqui era do BR Office Calc, para quebrar texto dentro da célula, botão justificado. Questão verdadeira, certo? No Excel, nós teríamos também um procedimento através de um botão, mas a imagem não seria essa. Seria um outro botão que está logo acima do botão mesclar células lá do Excel. Tá bom? Então a gente encerra esse vídeo com essas duas questões sobre formatação de células, sobre quebra automática de texto dentro da célula. Então depois a gente retorna para dar continuidade e também mostrar diferenças ainda sobre planilhas, programas de edição de texto.